Olá, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar de alguns dualismos que estão presentes na filosofia do Immanuel Kant. Dualismos estes que envolvem tanto aqueles que ele buscou dar cabo da solução com a sua filosofia, bem como alguns outros que permaneceram após as respostas dadas por Immanuel Kant. No campo do conhecimento, por exemplo, Kant buscava explicitar como seria possível unificar a espontaneidade da consciência com a receptividade dos sentidos. Como é que eu posso concordar, por exemplo, com racionalistas que afirmam que a razão oferece os bons princípios, os princípios seguros que fundam a certeza do conhecimento, como, por exemplo, a ideia do eu penso cartesiano, que, sendo a manifestação de um princípio intrínseco ao sujeito, o eu, a consciência, é puramente espontâneo, com a afirmação de empiristas de que todo objeto do conhecimento é dado à experiência. A razão conhece, mas sem a sensibilidade não seria possível conhecer nada. O próprio Immanuel Kant reconhece, na crítica da razão pura, logo no seu início, de que o entendimento oferece conceitos para pensar os objetos da experiência e a sensibilidade oferece os dados da experiência a serem pensados. No campo da moral, Immanuel Kant buscou responder à questão de como seria possível para o sujeito agir livremente e ainda assim cumprir o dever. Ou seja, como seria possível unir a subjetividade da liberdade do sujeito com a objetividade da lei moral? Como é que eu posso reconhecer a autonomia do sujeito, afirmar que é o sujeito que age livremente e ainda assim fundar a moral em uma lei, que por ser lei não está presente no sujeito, mas é de fato objetiva. E no campo do gosto, Immanuel Kant procurou dar cabo à possibilidade de uma objetividade do juízo de gosto. Ou seja, se o gosto envolve a maneira como nossa sensibilidade é afetada, a maneira como nos sentimos certo prazer ou desprazer diante de certas situações ou certas circunstâncias, e ainda assim ser possível um juízo objetivo do belo, ou seja, afirmar que o belo tem validade universal. Essas questões envolvem, de um modo geral, a pergunta fundamental da filosofia kantiana sobre o que é o ser humano, e elas estão diretamente relacionadas com as questões acerca daquilo que o ser humano pode conhecer, de o que o ser humano deve fazer e aquilo que o ser humano pode ou não elaborar em termos de juízo de gosto. De certa forma, a capacidade de conhecer, de agir moralmente e de julgar conforme o gosto, de julgar o belo, fundariam para Kant a definição do que é o ser humano. Em sua filosofia, ele buscou então dar cabo a essas dualidades que estavam presentes na discussão filosófica ainda à sua época. Para responder essas questões, Immanuel Kant propôs o que ele mesmo chamou de uma revolução copernicana na teoria do conhecimento. Se no campo do conhecimento, em vez de perguntarmos, por exemplo, diretamente pelo modo como o objeto está dado, para saber se ele pode ou não ser conhecido, por que não perguntamos pelo sujeito e sabemos quais são as condições que o sujeito possui para conhecê-lo? Isso vale também para o campo da moral e para o campo do gosto. Em vez de perguntarmos, por exemplo, sobre o que é o bem, ou como o bem pode ser praticado no campo da moral, perguntássemos, por exemplo, pelo sujeito, quais as condições que o sujeito tem para agir moralmente e se ele pode agir moralmente. No campo do gosto, também é a mesma forma. Em vez de perguntarmos sobre como o objeto está dado, constituído para ser definido como belo, nós perguntássemos, por exemplo, que condições o sujeito tem para julgar e o que é isso que no sujeito nós chamamos de belo.
Respondendo então a essas questões, Immanuel Kant acreditava que seria possível dar cabo então a esses dualismos. Aqui, nesta videoaula, vamos falar da relação que resultará dessas respostas kantianas entre o campo do conhecimento e o campo da moral. Por quê? Porque respondendo a esses dualismos, Immanuel Kant abre espaço para outros dualismos. No campo do conhecimento, por exemplo, Immanuel Kant concordava de fato com os racionalistas. É a razão quem oferece os fundamentos seguros para o conhecimento. Mas, como diriam os empiristas, Immanuel Kant também concorda que os dados da experiência são o material, formam o material do conhecimento. Daí que o conhecimento ele precisa possuir forma e matéria. Mas aquele que determina, o que determina aquilo que o sujeito pode ou não conhecer, não é a matéria do conhecimento, mas a forma, ou o que nós poderíamos chamar também de ideia na tradição filosófica, que se inicia, por exemplo, desde Platão. Ideia e forma aí num sentido comum. Daí porque Immanuel Kant fundou o chamado idealismo alemão. Por quê? Para o conhecimento, aquilo que o sujeito pode ou não conhecer depende da forma e não do conteúdo. Isso quer dizer que Immanuel Kant propôs fazer uma analítica do sujeito para saber quais as condições que ele possui para conhecer. Ou seja, vamos pegar o sujeito do conhecimento e dividi-lo e analisá-lo, perceber como cada uma de suas faculdades estão envolvidas aí no processo de produção do conhecimento. Foi propondo esse caminho que Immanuel Kant percebeu então que as faculdades que o sujeito possui de maneira prévia, de maneira a priori, ou seja, de maneira transcendental, determinam aquilo que o sujeito pode ou não conhecer. Immanuel Kant afirmava que duas faculdades são raízes para a produção do conhecimento. A faculdade da sensibilidade, que permite o sujeito intuir os objetos no espaço e no tempo, e a faculdade do entendimento, que permite ao sujeito analisar esses objetos que são intuídos pela sensibilidade, a partir de categorias que existem de maneira a priori no sujeito. A partir daí, outra faculdade entra em ação para Immanuel Kant, que seria a faculdade da percepção, ou a faculdade da consciência, que dá unidade para tudo aquilo que foi intuído pela sensibilidade e analisado pelo entendimento. Essa faculdade da percepção, essa consciência, ou aquilo que em Descartes nós chamamos de o eu penso, ele acompanharia todas as nossas representações, permitindo sempre que pudéssemos, então, aprender os objetos da sensibilidade a partir de todo esse processo. Portanto, para Immanuel Kant, o objeto do conhecimento é o fenômeno, é o resultado de todo esse processo por parte do sujeito. Mas resta ainda um problema. Se o objeto do conhecimento ele é intuído pela sensibilidade no espaço e no tempo para ser pensado pelo entendimento, e depois o eu constrói a representação dando unidade aos objetos da percepção, como seria possível, por exemplo, fazer uma ciência do ser humano, que se define não pelo seu aparecer, mas pela sua alma? Como seria possível, por exemplo, uma psicologia, uma ciência da alma, se a alma, por definição, não é dada à intuição, não é possível intuir a alma no espaço e no tempo? E daí, por exemplo, construir um conhecimento ou uma ciência sobre a liberdade humana, que também não é dada na experiência. Immanuel Kant finaliza a sua crítica da razão pura falando do que ele definiu como as ideias puras de razão, aquelas ideias que são apreendidas pela razão com a máxima totalidade e a máxima extensão, mas que não podem ser objeto de uma intuição sensível, como são a totalidade do mundo, a alma, Deus, a liberdade. Sobre esses objetos, a filosofia epistemológica de Immanuel Kant estabeleceu os limites da própria razão. Daí porque a crítica da razão, é a razão
que elabora a sua autocrítica ao afirmar aquilo que pode ou não conhecer e, por isso, estabelecendo os limites do próprio conhecimento. Bom, se os objetos não podem ser intuídos na sensibilidade, eles não podem ser objeto de uma ciência particular. Esses objetos, por exemplo, como a liberdade e a alma, só podem ser dados de imediato e nunca intuídos pela sensibilidade. Foi por isso que Immanuel Kant transferiu a questão da liberdade, por exemplo, do campo da teoria do conhecimento para o campo da moral. Por quê? Para Immanuel Kant, se eu não posso fazer uma ciência da liberdade, já que ela não pode ser intuída no espaço e no tempo para poder ser analisada pelas categorias do entendimento, no campo da moral, a liberdade seria não só possível, mas também necessária. Por quê? De imediato eu não posso responder ao que impulsiona a ação de um sujeito. Quando eu observo alguém agindo, eu poderia, por exemplo, explicar todos os movimentos dessa pessoa por um processo mecânico de funcionamento do corpo, por exemplo. Mas quando se trata de juízo moral, é preciso pressupor que a causa da ação do sujeito é intrínseca a ele e não está fora dele. É isso que Immanuel Kant entendia como liberdade, uma espécie de causalidade intrínseca ao sujeito. E somente mediante essa liberdade, essa causalidade intrínseca, é que poderia se fazer um juízo moral sobre a conduta, sobre o comportamento do ser humano. Daí Immanuel Kant falar de uma metafísica dos costumes, e buscar uma fundamentação para essa metafísica dos costumes. Em que se funda a liberdade do sujeito, a decisão do sujeito de agir ou não de maneira correta, para que isso possa fundar uma moral ou uma lei moral. Immanuel Kant responde, nesse caso, que, diferente da natureza, onde a lei já está dada no ser humano, a lei é objeto de uma representação, porque ela é só representada. Ou seja, para que a ação seja moral, ela precisa estar de acordo com o imperativo da razão, que determina que a minha ação só será moral se a máxima que a fundamenta puder ser praticada por todos, ou seja, puder ser tomada como lei moral. Bom, se a máxima da minha ação ela pode ser universal, isso quer dizer que ela não é completamente, inteiramente subjetiva. Ela possui uma realidade objetiva. Ou seja, ainda que seja o sujeito, em sua livre deliberação, que decida agir, essa ação só se funda de fato no princípio da moralidade, ou seja, só é de fato moral se ela estiver de acordo com uma máxima que tenha validade universal. Ou seja, ela pode se tornar uma lei moral. Só que a lei aqui, ao invés de ser dada como as leis da natureza, que são objetos de uma ciência particular como a física, a lei moral aqui ela é apenas objeto de uma representação, porque ela se funda, então, no próprio agir do sujeito. Aqui, liberdade e lei moral estão igualmente garantidas. Subjetividade da liberdade e objetividade da lei estão ao mesmo tempo mantidas. No entanto, Immanuel Kant deixa esse ato. No limites da simples razão, eu posso pensar a ideia de liberdade, mas não posso fundá-la como uma ciência que se funda aí a partir daquilo que a sensibilidade pode intuir. No campo da moral, no entanto, a ideia de liberdade, ela não só é possível, como também ela é necessária. Eu só posso pensar a liberdade como um fundamento da ação moral. E eu só posso pensar a moralidade no sujeito se ela estiver de fato fundada na liberdade. Portanto, Immanuel Kant, buscando resolver esses dualismos, deixa ainda em aberto essa questão. A ideia de liberdade ela não pode ser provada com base na experiência, mas eu só posso pensar a moralidade se fundando-a sob a concepção de liberdade. De um lado, a liberdade enquanto ideia pura de razão. Do outro, a liberdade como fundamento prático da ação.